Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quando o pastor me chamou para mim, se eu poderia pregar, né? Eu não digo pregar, trazer a palavra, né? E aprender junto com os irmãos. Eu aceitei porque daqui a pouco, semana que vem, já volto a trabalhar, volta a correria. Mas tá na bênção, né? Porque tudo que o Senhor faz é bom. E, né, como nós sempre oramos para que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, para que o Senhor venha abrir portas, né? E o nosso Deus, ele é o Deus da provisão nas nossas vidas. Ele não tem nos deixado faltar nada. Então, isso que é importante. E ontem, quando nós estávamos orando, eu e Kátia, nós estávamos orando, e na oração, o Senhor trouxe essa palavra na oração. Obrigada. Na oração. E o Senhor trouxe a palavra ao meu coração. É uma palavra, é um texto que eu gosto muito. E é um texto que eu procuro praticar. Quando eu digo procuro, né, eu procuro fazer algo que esse texto nos ensina. E eu creio que todos aqui também procura fazer. Né? Nós estamos trabalhando o tema unidade. Quando se fala em unidade, nós estamos falando de um único, indivisível, e até que sejamos um. Até que sejamos um em quem? Em Cristo. Mas não é só nós que temos que ser somente um em Cristo, né? Nós temos que buscar outras pessoas também para o reino de Deus. E isso nós só vamos fazer se nós praticarmos, né, aquilo que o Senhor nos ensinou, que é proclamar as boas novas da salvação a outras vidas. E nós vamos estar lendo aqui em Marcos, capítulo 2. Eu vou ler o texto todo, do versículo 1 ao 12, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Esses 4 são 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico, a cama em que estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Eu quero falar aqui, hoje eu fiquei meditando, se eu fosse dar um título para essa palavra, eu colocaria Amizade Sem Fronteiras. Por que Amizade Sem Fronteiras? Porque esses 4 amigos, eles tinham um amigo que era paralítico. Mas, antes disso, esse paralítico que morava em Cafarnaum, e a palavra de Deus começa dizendo
que Jesus, né, e alguns dias depois, entrou outra vez. Então, outra vez, Jesus, ele não era a primeira vez que ele estava indo a Cafarnaum. E Jesus, ele ia a Cafarnaum, nas sinagogas, ele ia o quê? Ensinar. Porque, para mim, o melhor professor, mestre de todos, foi Jesus. Ele, se você for ler a Bíblia, lá o Novo Testamento, você vai entender e saber como é dar uma aula. Porque Jesus, ele ensina com sabedoria, com entendimento. Eu fico pensando se todos os professores, se numa reunião, né, de professores, se lá nós tivéssemos o nosso estatuto e estivesse os mandamentos como Jesus ensinava, eu creio assim que a educação seria um sucesso. Seria um sucesso se nós aprendêssemos com Jesus da aula. E Jesus, ele estava o quê? Porque ele já havia feito outros milagres. Quando ele esteve em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro, ele curou o leproso. Então, Jesus, ele fez outros milagres. E, por esse motivo, quando as pessoas descobriam que Jesus tinha entrado na cidade, o que eles faziam? Eles pegavam e iam atrás. Por quê? Porque eles gostavam do ensinamento de Jesus. Mas quem é que ensinava Jesus? Quem é que dava os ensinamentos quando Jesus não estava? Quem era? Eram os escribas. Eram os estudiosos da lei. Eles iam lá para dar o ensinamento. E Jesus, e lá em Cafarnaum, ela ficava era uma cidade perto do mar, onde tinha-se os comércios, onde as caravanas passavam, e aquilo ali atraíam as pessoas. E aqui, né, se eu estiver errada, o pastor me corrige, mas esse dia, Jesus, ele não estava em ele não estava em um templo, ele estava em uma casa. Ele foi para uma casa. E quando nós falamos de casa, eu pensei comigo, né? Ele estava ali como se fosse o GC. Ele estava ali ensinando para aquele povo, para os moradores, para os vizinhos, entendeu? E aí só que as pessoas descobriam que Jesus estava. E eu creio que um ia falando, Jesus está aí, Jesus. Mas uma multidão ela ia por causa dos milagres de Jesus. Outra multidão ia porque queriam ouvir Jesus, né? E outras pessoas iam por curiosidade mesmo. Então, e nesse dia, Jesus estava nessa casa. Ele estava ali, né, ensinando. E os escribas, os doutores, senhores da lei, estavam ali junto, prestando atenção em tudo. Aqueles 4 amigos, ouvindo, né, que Jesus estava passando, o que eles fizeram? Vamos lá buscar aquele nosso amigo que está lá na cama, que ninguém, né, pode, vem lá e busca, ele não pode vir até aqui. Vamos ajudá-lo. Vamos ater ele. E eles foram. E naquela época, irmãos, não tinha cadeira de rodas. Naquela época, nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Não tinha carro. A tração 4x4 não tinha. Não tinha nada disso. O que eles fizeram? Na cama mesmo. Pegaram os 4. Acredito que um de cada lado. E levaram Jesus até aquela casa. Só que chegando lá, aquela casa estava o quê? Cheia. Eles não conseguiriam entrar. Eu imagino que não conseguiriam entrar quanto mais 4, com mais um em uma cama. Aí que não ia conseguir mesmo. Só que aqueles amigos, o desejo deles de ver aquele amigo curado era tão grande que eles não mediram esforços. E eles pensaram, vamos passar pelo telhado. Se fosse hoje, eles estariam presos. Né? Que imagina eles passando pelo telhado, iam pensar que era o quê? Um assalto.
de cara, ia parar tudo, ia chamar a polícia, ia ser um show, um escândalo, né? E também, naquela época, as casas eram feitas, o telhado não era como hoje, com prego, com parafuso, era outra tecnologia, né? Era argila, era folha de palmeira, era dessa forma como eles colavam as madeiras e eram feitos os telhados. Eles descobriram o telhado e desceram a cama pelo buraco. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus não sabia que aquele paralítico estava ali? Ele sabia. Porque quando aquela mulher também, que estava ali, que quando ele estava indo para a casa de Jairo, aquela mulher soube que Jesus passava, a mulher do fluxo de sangue, ela somente tocou na orla. E ele soube quem era. Jesus, ele sabia. Mas ele permitiu. Eu fico pensando que ele quis ver até onde aqueles amigos iam, até onde eles iriam persistir para ajudar o seu amigo. Quais estratégias eles iriam usar? E quando aquele homem, aquele paralítico, né, ele desce, aquele homem com deficiências físicas, que ele desce ali, eu acho muito lindo. Enquanto os escribas estavam ali olhando, julgando, condenando, porque eram os senhores da lei. E Jesus, no seu amor infinito, Jesus, na sua simplicidade, Jesus olha e ele fala assim, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, ele chamou de filho. Vocês imaginam a gente ouvindo a voz suave de Jesus falando, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus parou o que ele estava fazendo por causa de um homem paralítico. E aí, eu acredito que aqueles amigos pensaram assim, poxa, mas nós trouxemos o nosso amigo para ser curado fisicamente, e Jesus olha para onde? Filho, está perdoado os teus pecados. E os escribas fazem o quê? Os julgadores fazem o quê? Eles começam a pensar, a falar entre si, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Querendo dizer que Jesus estava falando blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam falando do Pai. Mas nós estamos falando de quem? Do Filho. Nós estamos falando do Filho. Nós estamos falando do enviado. Nós estamos falando daquele que trouxe o plano da salvação. Nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós não estamos falando de um jovem qualquer. Nós estamos falando daquele que veio para trazer a salvação. E aqueles homens, aqueles escribas, não estavam entendendo. Por quê? O olhar de julgador. Muitas das vezes nós julgamos. Muitas das vezes nós estamos no templo julgando. Julgando o nosso irmão, criticando o nosso irmão. E aqueles homens, não, porque não tinha, eles tinham o estudo. Porque eles eram os doutores da lei. E pensa num negócio que, imagina que eles eram como um advogado. Porque pensa num negócio que você estuda a lei, é advogado. Eu detesto lei. Estou estudando um monte de lei, porque na nossa parte também, a gente estuda tanta lei, que eu detesto. Imagina aqueles homens, como lei, eles começaram a falar lei 8.900, e eles devem ter começado a pensar essa lei, como que pode ele estar falando isso, e na lei está falando isso, e eles devem ter começado os números rodar pela cabeça deles, e pensando, e Jesus ali, o Senhor falando com ele, e Jesus vai dar a resposta. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o meu pensamento, conhece o teu pensamento. Eu não conheço os irmãos por dentro, nem os irmãos me conhecem, mas o meu Deus, o meu Pai, Ele me conhece. Isso é lindo, irmãos. É lindo
Saber que Deus te conhece por dentro, saber que Ele te corrige. E aí, o que Jesus fala para eles? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, que assim falavam entre si, lhes disse: por que falais sobre essas coisas em vossos corações? Muitas das vezes nós não precisamos falar, né? Jesus já sabe de tudo. E aí ele diz: qual é mais fácil? A inteligência de Jesus era surpreendente. Ele, na simplicidade dele, ele realmente, muitas das vezes, ele nos deixa constrangido. E ele fala: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Qual era mais fácil? Para Jesus, todos dois. Talvez para nós, difícil. Mas para Jesus, não. E Jesus estava preocupado primeiro com o quê? Com a salvação. Primeiro, Jesus se preocupou com a salvação daquele homem. Porque, irmãos, a salvação é para todos. E aqueles amigos, eu acredito que eles não estavam conseguindo entender. Pensando: meu Deus, nós trouxemos ele para ser curado e ele está ali falando de perdão. Porque muitas das vezes nós buscamos a nossa cura do nosso corpo físico. E muitas vezes essa cura do nosso corpo físico, ela faz o quê? Às vezes nós viemos para a igreja, somos curados, que eu já vi muitos desses, e depois você vai para casa e nunca mais você volta. Nunca mais você volta. Por quê? Porque a tua cura física foi feita. Só que Jesus, ele quer primeiro nos curar por dentro. Ele quer nos dar a salvação. Ele veio para nos salvar. E sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre digo, que nós temos que orar para que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Cristo. Porque muitas das vezes nós vamos para a igreja e nós não temos encontro com Cristo. Ter encontro com Cristo é você saber quem é Deus na tua vida. E às vezes nós falamos assim: mas eu sou muito jovem. Mas eu sou muito jovem. Outros falam: eu sou muito velho para isso. Não tem idade. Ter um encontro com Cristo não tem idade. Mostrar a tua essência não tem idade. Não tem idade. Nós vamos para a igreja para nós termos encontro com Cristo. E nós temos que ter esse encontro com Jesus. E aquele paralítico, aquele dia, ele teve um encontro com Jesus. E depois de tudo, Jesus ainda falou para ele: pega a tua cama, levanta-te e anda. Aquele homem entrou carregado, aquele homem saiu andando. Mas ele saiu andando como? Com os seus pecados perdoados. Por quem? Por Jesus. E sabe quem fez isso? Os amigos. Nós temos que ser amigos que vamos contagiar os nossos outros amigos. Nós temos que ser amigos que vamos orar pelos nossos amigos. Nós não temos que ser amigos que vamos ser influenciados por aquela coisa que é ruim, não. Eu sempre falo com o Daniel: seja um influenciador na tua escola. Todos, Gabriel, Rian, Dara, Rafael, que em nome de Jesus vai fazer faculdade, Michele. Nós temos que influenciar os nossos amigos. Eu sou uma pessoa que, desde a minha adolescência, eu sempre orei e me preocupei com os meus amigos. Se vocês forem lá na minha cidade hoje, vocês vão ver um monte de jovens que era da minha idade e que eu ali falava de Jesus, que eu orava por eles. Enquanto eu estava lá, eu vou sempre falar isso, eles não estavam na igreja. Mas hoje eles estão e eles mandam mensagem e falam para mim: você faz parte da minha história. E todas as vezes que eu leio esse livro, esse texto, e eu lembro. Por quê?
Porque eu tenho amigas que eu estou sempre orando. E ontem, esse texto veio quando eu estava orando por uma amiga. Essa minha amiga, ela faz parte de um centro. E ela, conversando comigo, fui visitá-la na segunda-feira, e ela operou, né? Já pedi muitas orações aqui por ela, e ali todo o tempo ela falando, eu fiquei ouvindo. E o tempo todo depois eu dizia para ela, então, a minha igreja orou por você. Eu estava sempre orando por você porque Jesus é bom. E ela falou, é verdade, Adriana, Jesus é bom. E depois eu perguntei para ela, antes de sair, eu posso orar por você? Ela falou, pode. E ali o Senhor me deu autoridade para estar orando por ela. Ela permitiu. Uma pessoa que antes não aceitava nem que falasse que você era cristão para ela. Ela não aceitava. E hoje ela já, né, está mais tranquila. E ali o Senhor, eu falei, eu vou visitá-la, almocei com ela e falei de Jesus, mas ouvi ela. Primeiro eu ouvi e depois eu falei para ela de Jesus. E depois eu orei por ela. E ontem eu fui orar por ela, eu e Kátia, e o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. De você estar orando pelos seus amigos. De você estar clamando pelos seus amigos. Que nós sejamos amigos influenciadores. Nós temos que influenciar. Aí nós vamos falar assim, mas como que nós vamos fazer isso sendo unânimes? Nós ter na unidade. Porque o Jesus que eu quero para mim é o Jesus que eu quero para a Michele, é o Jesus que eu quero para o Guilherme, é o Jesus que eu quero para o pastor. É esse Jesus. E isso daí é o quê? Até que sejamos um. Mas para nós sermos um, nós temos que ser bons amigos. Amigos que todos nós temos defeito, irmãos. Que às vezes nós falamos assim, mas aquele fulano é assim, esse fulano é assim. Todos nós temos defeito. Todos nós. Mas nós temos que procurar estratégia para nós chegarmos até os nossos amigos. Eu tenho uma amiga, a minha primeira amiga de Teresópolis, ela era católica, praticante. E ela dizia para mim assim, não fale de crente para mim. E eu comecei a orar e pensar assim, Senhor, como que eu vou anunciar Jesus para ela? E eu falei, eu não posso abandoná-la. E ela era minha melhor amiga, minha primeira e melhor amiga, não tinha outra. Eu tinha, né? E eu fui procurando uma estratégia. E a estratégia foi através de louvores. Eu comecei a cantar baixinho pertinho dela enquanto a gente caminhava. A gente fazia curso de espanhol juntas. E aí ela falou assim, linda essa música. Aí eu, mas eu não podia falar que era da minha igreja que cantava, porque ela me proibiu. E aí eu falava assim, tu quer que eu mando para você? Ah, pode ser. Naquela época ela quer dificuldade, baixar, de mandar. Mas ali eu fui aprendendo e mandava para ela. Aí ela começou a me chamar para fazer teatro com ela, irmãos, na igreja católica. Eu falei, eu vou. Aí eu falei, pode deixar que eu vou. Um dia eu vou te assistir primeiro, para depois... E o tempo foi passando, e cada vez ela perguntava para mim assim, você tem uma música dessa em espanhol? Presta atenção, eu comecei a procurar louvores em espanhol e mandar para ela. Passou-se o tempo, depois depois, por final, ela já estava aceitando falar de Jesus com ela. E passou-se o tempo, nós nos separamos, né, distanciamos, nos separamos, nos distanciamos. Passou-se 2 anos. Quando eu encontrei com ela, ela falou para mim assim, a paz do Senhor. Eu, oi? Aí, a paz do Senhor. Ela, eu agora sou sua irmã em Cristo. E eu te agradeço, porque você faz parte da minha história. Você plantou a sementinha com a sua sabedoria. E ela já esteve aqui na nossa igreja há alguns anos, e ela falou, ela veio, não lembro se foi ela, se foi o esposo que pregaram aqui. Ela é amiga da Maiara.
da Maiara, a mãe da Maila. Ela é amiga dela. Ela falou, você faz parte da minha história. Irmãos, foi a estratégia que eu pedi ao Senhor que me desse para me falar de Jesus para ela. E a mesma forma que a minha estratégia que o Senhor deu para falar com essa minha amiga que é lá do centro. São estratégias que nós temos que pedir ao Senhor. E tem várias outras estratégias que eu fui usando para alcançar amigos para Cristo, para falar de Jesus para essas pessoas. Por isso que eu diria que essa pregação seria amigos sem fronteira. Nós não podemos ter fronteira que nos impeça de nós chegarmos até o nosso amigo e falar de Jesus. Mas você vai dizer assim, mas eu não sei falar de Jesus. Eu sei que às vezes é difícil. Mas você pode, talvez, apresentar um louvor. Ou você pode falar, irmão, se você falar que Jesus é bom. Ou você mostrar o seu testemunho. A minha amiga de Minas, ela dizia para mim assim, minha mãe não gosta que ninguém vá na minha casa. E ela era filha única. E eu esperava a mãe dela sair, eu ia lá na casa dela. E lá a gente orava. Eu orava com ela. Orava com ela. E antes da mãe dela chegar, eu já tinha ido embora. E foi assim por muito tempo. Ela dizia assim, mas a minha família é uma família tradição de centro. Aí eu, não importa. Hoje, ela está na igreja e ela fala assim, você é a minha pastora. Lá em Minas, e eu aqui, você é a minha pastora. Tá com problema? Me liga, me manda mensagem. E me pede conselho. Porque um dia ela fala para mim, você foi a única amiga que teve coragem de enfrentar a minha mãe. Mas eu não enfrentei a mãe dela assim na desobediência, não. Eu queria apresentar Jesus para ela, porque eu a amava, eu a amo. Se você ama seu amigo, você vai pedir ao Senhor estratégia para você alcançar esse amigo. Isso é unidade. Porque muitas das vezes nós queremos a unidade só com quem está aqui. E os lá de fora? Jesus quer alcançar aqueles lá fora também. Aí você vai dizer, mas não vieram para cá, Adriana. Ué, o reino é extenso. O reino é extenso. Pode não estar aqui, a Cris não está aqui. A Cris hoje, ela e o esposo são dirigentes de uma igreja. Olha só, lá o reino está crescendo. E eu creio que através dela, quantos já se chegaram a Jesus? As minhas outras amigas não estão aqui, mas estão lá em Minas. Tem um irmão lá em Minas, ele é uma bênção. E sabe como que ele fazia? Ele odiava crente. Odiava. E a esposa dele, ele trabalhava em outra cidade e ele só vinha na sexta-feira. Então, o que eu fazia? Vamos para a igreja na terça e na quinta. E aí ela ia para a igreja na terça e na quinta e eu falava para ela, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Quando ele chegava, no domingo, não ia para a igreja e as crianças também não podiam ir. E ali nós ficamos orando por muitos anos. Irmãos, da outra vez que nós fomos em Minas, aquele homem, ele falou assim, Adriana, as orações de vocês surtiu um efeito tão grande em mim, que eu tive uma experiência tão grande com Deus. Hoje ele tem um quarto de oração. Ele fez um quarto de oração, ele me levou. Irmãos, eu chorei. Por quê? Porque eu pensei assim, gente, como pode as orações surtir tanto efeito? Você pensar que as coisas não estão acontecendo e estão acontecendo no mundo espiritual. Porque o nosso Deus, ele faz isso. E ele falou assim, Adriana, e hoje eu faço isso. Hoje eu prego, eu oro nesse quarto de oração pelos meus amigos. Então, porque nós entendemos que Jesus ele veio para todos. Ele não veio só para um. Muitas vezes nós pensamos que Jesus veio só para mim, veio só para o Guilherme, veio só para a Michele. Não, Jesus veio para todos.
A salvação é para todos. A salvação não é só para um. A salvação é para que todos creiam, para que todos saibam que Jesus é o Senhor. Daniel, coloca para mim, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, só para nós falarmos, né, sobre essa salvação, falar sobre o que, sem esses amigos saberem, como eles apresentaram a salvação para esse amigo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o Pai, quer que todos nós alcançamos a salvação por meio de Jesus. Esse paralítico, ele foi levado ali para a sua cura física, como eu já falei, e a salvação o alcançou. Aqueles amigos fizeram a melhor coisa. E eu creio que ele, quando ele saiu andando, e a multidão, muitos que estavam ali, viram, porque eles falam, e levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. O testemunho daquele homem foi uma forma também de alcançar outras vidas. Aí nós vamos perguntar por que Jesus deixou para fazer a cura do corpo depois. Porque primeiro era necessária a salvação, era necessária a cura interna, para depois a cura física. E depois o testemunho ser dado ali. E acredito que através daquele testemunho, outras vidas se achegaram a Jesus. Outras vidas que estavam ali ouvindo também, né, tiveram Jesus como seu Salvador. E nessa noite, para terminar, eu vou fazer uma pergunta, né? Deixar uma pergunta para todos nós nessa noite. E você, que tipo de amigo tem sido? Que tipo de amigo você tem sido? Que tipo de amigo nós temos sido? Quais amigos nós temos falado? O que nós temos feito como amigos para os nossos amigos que não alcançaram a salvação ainda? O que nós temos feito? Influenciado ou deixado ser influenciado? Eu gostaria que todos dissessem, estou influenciando, estou deixando as pessoas verem Cristo brilhar em mim. Porque quando nós deixamos Cristo brilhar em nós, é porque nós estamos fazendo a diferença. Quando Priscila cantou aqui Pai Nosso, eu lembrei, né, da minha turma, da primeira escola que eu trabalhei ano passado, e todos os dias nós fazíamos a oração do Pai Nosso, lá naquela escola. Todos os dias, as crianças, elas já sabiam, né, de cor o Pai Nosso, e assim... E depois eu comecei a trabalhar só 2 dias lá, porque eu tinha que cobrir em outra escola. E quando eu chegava, eles falavam, tia, a gente está sentindo falta da oração. E isso, para mim, fez uma grande diferença. Essa semana, a minha orientadora, ela não está lá mais, ela está em outra escola, mandou mensagem, e ela falou para mim, Adriana, você foi o melhor presente. Você fez a diferença na vida daquelas crianças. A forma como você conduzia foi uma forma diferente na vida deles. Eram crianças, que eu já falei aqui, rebeldes. Crianças difíceis de lidar. Só que eu já estou orando para a minha turma que eu vou pegar. Orando pelos pais, orando pelas crianças. Porque... sabe, é um grande levante dentro da escola, na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. Eu falo isso porque, como eu trabalho, a gente vê como que é. E então nós temos que fazer a diferença. E assim, aquilo que ela falou, ela é católica. Só que eu sempre conversei com ela de Jesus. E no dia que Daniel se batizou, ela me mandou uma mensagem. E ela falou para mim, Adriana, você está ensinando o seu filho no melhor caminho.
A atitude que Daniel tomou não é por ele, é porque ele teve uma mãe que o ensinou no caminho que ele deve andar. Irmãos, eu vi isso de uma católica praticante. Sabe? Então, é você mostrar quem é Jesus na tua vida. Jovens, adolescentes, não tenham vergonha. Não tenham vergonha na escola de deixar vocês resplandecerem como Cristo. Seja luz, as aulas estão voltando na faculdade, Michele, Rafael. Eu, como eu fiz, já fiz mais velha, mas, irmãos, a faculdade, principalmente a pública, tá? Se você não estiver firmado na rocha, você se desvia. O ensinamento é totalmente oposto. Coisas que você... Um dia uma amiga falou, Adriana, como que eu vou fazer esse trabalho se é contra os meus princípios? São coisas assim, realmente. Imagine se para nós, adulto, é difícil. Imagine para um adolescente. Imagine para uma criança. Só que nós temos que... Eu falo para Daniel, antes de sair para a escola, tem que orar. Tem que orar. A oração é que nos move. A oração é que nos cobre. É a oração que nos sustenta. E você tem orado pelo seu amigo? É uma pergunta para todos nós aqui nessa noite. Se nós não temos orado, vamos procurar orar. Vamos procurar orar, porque às vezes o amigo, você está vendo que o amigo está com dificuldade, ele não te pediu oração, não precisa. Não precisa. Porque quem conhece, quem tem Cristo, quem sabe, sou eu e você. Porque nós aprendemos isso. Vamos trabalhar na unidade, até que nós trazemos os nossos amigos para cá e sejamos um. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.